Na aula passada, só recordando, nós falamos do litisconsórcio no processo do trabalho, da possibilidade de pluralidade de partes, de pessoas, né, no processo trabalhista. E eu me lembro de ter salientado a vocês, né, que a CLT tem apenas um dispositivo a respeito, que é o artigo 842, acerca da possibilidade de reclamatórias plurimas. O que são reclamações plurimas? Em que vários empregados entram, né, dois ou mais, entram em conjunto na mesma reclamação. E esse artigo é o 842 da CLT, deixa eu aqui, ele permite que isso aconteça, tá? Que dois trabalhadores ou mais ingressem com uma ação em conjunto na Justiça do Trabalho, desde que ambos trabalhem para o mesmo estabelecimento e que haja identidade de matéria. Então, eles têm que ser da mesma empresa necessariamente e haja a mesma identidade do que eles vão postular em juízo. Tratamos de vários assuntos na aula passada, e eu mostrei para vocês também a possibilidade, que é muito utilizada na JT, da pluralidade de réus. Então, muito embora a CLT não traga nenhuma disposição a esse respeito, a pluralidade de reclamadas é muito utilizada na área trabalhista. Por quê? Expliquei a vocês que muitas empresas são abertas por força de holdings, grupos econômicos, ou mesmo para tentar fazer alguma falcatrua, né? Digamos assim, transferir os bens para outra, aí abre outra no nome da esposa, outra. Tem uma confusão patrimonial gigante na Justiça do Trabalho, tá? No processo do trabalho. E o advogado tem que ser muito perspicaz para conseguir trazer todos os réus necessários a uma lide, tá? Porque se o advogado for de outra área, for menos avisado, né, menos antenado, for atuante no cível, ele de repente não vai fazer isso, só vai ingressar com a reclamação sem a pluralidade dos reclamados, acaba entrando só contra o empregador. E aí, como é que fica? Depois, a questão de responsabilidade patrimonial, você não colocou lá na lide para se defender as outras pessoas jurídicas. Então, é muito comum um grupo econômico, eu sempre pergunto para o trabalhador, quem são essas empresas? Quais são? Para a gente poder trazer a juízo e justificar para o juízo o que nós queremos. O que tem que ser pedido? A solidariedade ou a responsabilidade subsidiária no caso de terceirizações. Existe o fenômeno da sucessão. Então, muitas vezes você coloca lá, você qualifica o sucedido e coloca o sucessor e aí explica para o juiz. Requer a sucessão com a segunda reclamada, que segundo a reforma trabalhista, a gente viu que o sucessor é que responde pelas demandas, ainda que esse trabalhador não tenha prestado um dia de serviço para ele, tá? Então, é muito mais comum no processo do trabalho a pluralidade de réus e não a de autores. Por quê? Porque a de autores exige a identidade de matéria e que os empregados sejam da mesma empresa ou estabelecimento. E como eu disse a vocês, não é interessante para os advogados ingressarem com uma ação só, por vários motivos, né? Porque você limita muito a questão probatória, só podem 3 testemunhas no rito ordinário. Então, se eu ingresso com uma reclamatória plurima, eu vou ficar limitada a essa prova. São 2 trabalhadores distintos, mas eu só posso 3 testemunhas. Por isso que nós optamos, na maior parte das vezes, em ajuizar reclamações individuais, tá? De cada um.
Litisconsórcio, nós vimos que ele pode se dar no início do processo ou se formar depois. É possível ser formado depois? Depende, tá? Depende. Se você não trouxer as reclamadas no início, mas elas forem parte de um grupo econômico, elas podem ser trazidas na execução, porque o TST consagrou, através da súmula 205, a figura do empregador único, dizendo que na verdade, quando você tem um grupo econômico, como ele é um empregador só, então eu posso inovar trazendo essas outras reclamadas na lide e na execução. Porém, quando for terceirização, a orientação TST é outra, através da súmula 331, tá? Então, aí eu não posso trazer depois, porque são reclamadas completamente distintas, que tem que ter direito à ampla defesa, contraditório em todo o curso do processo. Por isso que eu digo a vocês, um advogado menos antenado, ele acaba propondo a ação só contra aquela prestadora de serviço, e não nomeia, não coloca na lide a tomadora. Aí, se essa prestadora venha falir no curso do processo, venha quebrar, você não pode colocar depois, tá? No caso de terceirizações, no caso de sucessões. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. O que mais que nós vimos? O multitudinário é aquele litisconsórcio que torna inviável o devido processo legal, devido ao número muito grande de empresas. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando vai também colocar. Vamos pensar que tem-se num grupo econômico 20 empresas, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado para não se tornar um litisconsórcio facultativo multitudinário, que ele pode se dar tanto de números de trabalhadores, um número muito grande, ou também com relação a reclamadas. Então, você, como advogado, tem que ter um bom senso para não incorrer nessa questão de tornar inviável a ampla defesa e contraditório, sendo muitos os réus nesse processo, certo? Processos que eu falei a vocês que caem muito em concurso, que caem na OAB, em que se exige litisconsórcio necessário. Não sei se vocês lembram da aula passada, a gente falou do mandado de segurança, da ação rescisória, né? E vimos que o litisconsórcio ativo nunca é necessário, que ele é sempre facultativo, porque não há como nós obrigarmos, como legislador, obrigar pessoas a ingressarem juntas com o processo, tá? Então, o litisconsórcio é sempre facultativo quando ele for ativo. Vimos que quando houver a questão de um sindicato com substituto processual, não há necessidade na ação rescisória, configurando-se aí uma exceção, tá? Então, não há a necessidade de citação de todos os substituídos. Por quê? Porque o sindicato, nesse caso, está atuando como um substituto processual. Ele é a parte, ele pleiteia direito alheio em nome próprio. Então, não há necessidade de que figurem os 3.000 trabalhadores de uma categoria, ok? Eu só quis agora dar uma recordadinha com vocês no litisconsórcio, mas a gente explanou bastante na aula passada, a gente falou bastante desse tema, é um tema recorrente na área trabalhista, tanto em exame de ordem, quanto concursos, quanto vida profissional, quem for advogar na área, tem que ter muito cuidado, tá? Para vocês terem uma ideia, eu tive um
um caso que eu acho que eu comentei com vocês até, de uma empresa que me procurou e que falou assim, doutora, eu tenho 7 empresas e eu vim te contratar para fazer um embargo de terceiro da 7ª. Aí eu falei assim, tá, eu preciso, senhor, ver o processo. Quando eu vi o processo e as alegações do advogado do reclamante, eu vi que ele cercou as reclamadas, entende? Ele tirou um print das redes sociais e todas as empresas eram gráfica, né, que era o caso dele, mesmo ramo de atividade. Ele trouxe o CNPJ de todas elas, constando na Receita Federal, mesmo ramo de atividade. Aí eu disse para ele, olha, eu tenho que ser sincera para o senhor, que a gente não vai conseguir. O juiz decretou a solidariedade entre as empresas por se configurar grupo econômico. E o advogado foi muito sagaz, foi muito eficiente, que ele já conseguiu essa declaração de grupo econômico. Por isso que a sua 7ª empresa, para a qual você transferiu os bens, não vai conseguir se safar, certo? Aí ele, nossa, doutora, mas desse jeito eu não vou te contratar. Eu falei, bem, eu estou aqui para falar para o senhor a verdade, né? Para falar o que é possível e o que não é. Eu não vou inventar que eu vou pegar seus embargos de terceiro e a gente vai conseguir excluir a 7ª reclamada, né? Mas, doutora, ele nunca prestou serviço. Essa 7ª empresa eu abri agora, em 2020. Falei, então, mas o senhor está atento à reforma trabalhista? Segundo a reforma trabalhista, artigo 448 e 10A da CLT, o sucessor responde, ainda que não tenha havido prestação de serviço de nenhum dia pelo trabalhador. E se houver fraude, que foi o caso do senhor, todos respondem solidariamente. Todas as reclamadas, os sócios, todo mundo entra no mesmo balaio. E aí, gente, eu perdi esses embargos, tá? Um outro amigo meu, um outro amicíssimo, tá? Professor e tal, daqui de Londrina. Vocês não conhecem. Ele pegou a causa, tá? Faturou sei lá quanto, seus 3 mil, 5. Ele pegou esse embargo de terceiro, prometendo para esse cara que ele ia conseguir retirar a 7ª empresa da execução, tá? Eu não trabalho dessa forma, né? Eu sou bem sincera, sempre falando quando é trabalhador dos riscos e quando é empregador, até onde que eu posso chegar, tá? Não adianta a gente iludir o cliente, né? Se você trabalhar dessa forma, você não está trabalhando de modo honesto, de modo ético, né? Pegar a causa por dinheiro, você pega mesmo, entende? Você pode dizer teses mirabolantes pro cliente, mas honestidade, ética, aí são outros 500, tá? Hoje, dando continuidade, a gente vai falar da intervenção de terceiros. Nós tínhamos parado aí na aula passada. A intervenção de terceiros no processo do trabalho. Então, vejam, queridos, a intervenção de terceiros vai ocasionar, muitas vezes, um litisconsórcio, tá? Por quê? Porque a ação vai passar a ter, de repente, 2 reclamadas, vamos pensar que é um grupo, e esse terceiro que pede a sua intervenção no processo, a sua entrada no processo, no momento da contestação. Então, a gente vai passar a ter um litisconsórcio passivo, né? Se ele foi admitido, vai ter necessariamente um litisconsórcio passivo. Portanto, são institutos ligados um ao outro, a intervenção de terceiros e o litisconsórcio.
Mas na intervenção de terceiros, esse terceiro vem ou pela vontade do autor, pelo interesse jurídico, tá? Do autor ou da reclamada. Depende do interesse que ele vai trazer em jogo, ou até dele próprio, tá? Ou até desse terceiro próprio. Até a Emenda Constitucional 45 de 2004, as hipóteses de intervenção de terceiros no processo do trabalho eram restritíssimas. Eu diria para vocês assim, só quando fosse um grupo econômico se permitia, ok? A Emenda Constitucional 45, de dezembro de 2004, foi um divisor de águas na Justiça do Trabalho, ampliando em muito a margem de competência material. Ou seja, nós já estudamos que há vários dispositivos lá no artigo 114 que tratam da competência material da JT, e agora qualquer relação que seja do trabalho, eu posso trazer a juízo. E isso funciona também com a intervenção de terceiros, ok? O seu uso tornou-se muito mais comum após a Emenda 45 de 2004, porque a partir dela ampliou-se a margem de competência da Justiça do Trabalho. Então vejam, a intervenção de terceiros, que é conceituada como quando uma pessoa, não sendo originariamente parte na causa, nela ingressa para defender seus interesses jurídicos ou de uma das partes primitivas da relação processual, tá? Então, ela vem a juízo defender o interesse jurídico próprio ou de uma das partes. Entende-se que existirá o interesse jurídico quando houver entre o terceiro e as partes uma relação jurídica material. Não é preciso que eles tenham tido alguma relação jurídica. Na hipótese em assunto, essa relação jurídica material passou a ser albergada pela competência da Justiça Laboral no artigo 114, certo? Todas as intervenções de terceiros, nós falamos também que no juizado elas não são permitidas, no processo de trabalho também era assim, mas não é mais, certo? Nós falamos que a intervenção de terceiros não tem tratamento na CLT, só no CPC. Então, nós aplicamos aqui inteiramente o 769 do CPC. Omissão, tá? Não é por compatibilidade também, né? As intervenções de terceiros são compatíveis com o processo trabalhista, mas não temos nenhum tratamento delas na CLT. Bom, a primeira intervenção de terceiros possível no processo do trabalho é a assistência. No que ela consiste, a assistência? É uma intervenção de terceiro em que esse terceiro vem em auxílio a uma das partes, tá? Parte reclamada ou a parte reclamante. Esse interesse jurídico que o assistente tem, que é aquele que intervém, é o assistente, é obter uma manifestação jurídica, um provimento jurisdicional benéfico ao assistido. Então, ele vem, queridos, para ajudar a reclamada ou o reclamante. O ingresso do assistente não altera o andamento, certo? O assistente, ele entra no processo no estado em que se encontra. Como diz o artigo 119, parágrafo único do CPC. Alguém está com o CPC por perto aí?
para ler o 119 para a gente? Não sei se vocês estão, mas é porque eu não estou com o meu aqui. Mas a assistência vai ser simples quando o interesse jurídico limitar-se a uma declaração judicial de favorecimento ou não das partes, tá? Então, um exemplo típico, a tomadora vem e pede a intervenção dela, ou seja, assistência, porque ela quer beneficiar a prestadora de serviços, tá? Agora, ele vai ser litisconsorcial quando o interesse jurídico... Então, eu estava falando da intervenção, assistência simples. Agora, tem a assistência litisconsorcial, que é quando o interesse jurídico do assistente relaciona-se diretamente ao adversário do assistido, com quem o assistente possui uma relação jurídica semelhante à objetivada na ação em que é o terceiro. Na prática, tá? O que é assistência litisconsorcial? É um litisconsórcio facultativo ulterior, né? Então, vem-se depois no processo, acaba formando um litisconsórcio passivo ulterior. O assistente não pode assumir uma posição jurídica diversa da adotada pelo assistido, porque ele vem em auxílio ao assistido. Então, ele tem que jogar no time de um dos dois, né? Ou da reclamada, que é o mais comum de acontecer, ou para ajudar o reclamante, que daí é muito mais difícil, né? É muito difícil. Olha aqui o exemplo para ilustrar essa questão. Ó, a hipótese de um caso onde ocorreu uma terceirização. O autor promove a ação em face da empresa prestadora de serviços, seu empregador. O pagamento de adicional de insalubridade e o local a ser vistoriado estão nas dependências da tomadora. Nesse caso, o tomador tem interesse em auxiliar o réu e ser vencedor na causa, visto que, sendo procedente o pedido, esta situação poderá ter reflexos na relação jurídica da empresa tomadora com seus empregados e com os demais empregados da empresa contratada. Tá? Então, por isso que acontece muito essa questão quando a gente tem terceirização, tá? A questão da assistência, simples ou litisconsorcial. Na oposição, que está prevista no 682, é diferente, tá? É exatamente o oposto da assistência. Na assistência, o terceiro vem em auxílio. Na oposição, ele vem para se opor àquela lide, aquele objeto da ação sobre o qual controvertem autor e réu. Então, a oposição é uma ação incidental proposta por alguém que está fora do processo, assumindo estas, então, a condição de litisconsortes passivos. Deduzida a oposição, nasce um segundo processo, ou seja, uma outra relação processual envolvendo de um lado o opoente, de outro lado os opostos. Então, tem isso, tá? De um lado o opoente, de outro lado os opostos. E essa relação entre o terceiro e opostos vai correr em apenso aos autos principais. A intenção do opoente é excluir as pretensões sobre o qual controvertem autor e réu, demonstrando o interesse jurídico questionado na demanda. Veja os exemplos
ilustrativos. Uma ação em que empregado e empregador discutem direitos sobre a invenção de empregado no curso do contrato de trabalho. Então, imaginem vocês, tá? Que foi criado um software na empresa. Esse software foi criado por 3 empregados, né? E aí, um deles ingressa com a reclamação trabalhista, postulando direitos sobre esse software, dizendo que ele é que criou e tudo mais. Aí vem o terceiro, que é um dos outros lá, dos 3, e se opõe, dizendo, espera lá, esse direito aí sobre o qual vocês estão convergindo, autor e réu, é meu. Fui eu que criei esse software, ou eu fui o verdadeiro autor dessa criação. E aí se desenvolve uma relação entre ele e o oposto, opoente e oposto, tá? E ele se opõe ao trabalhador. E outro caso no sindicato, admite-se a oposição quando um sindicato ajuiza a ação, pleiteando o recebimento de contribuição sindical, e um outro sindicato apresenta oposição, afirmando que a contribuição sindical sobre a qual eles estão brigando deve ser revertida para ele, que é o oposto, o opoente, tá? Ele é o opoente. O sindicato que está lá na ação, no comecinho, é o oposto. Então, o sindicato vem e diz, eu sou o legítimo representante dessas contribuições. Não é esse aí não, porque eu sou o primeiro sindicato, sou o sindicato único da cidade. Ok? É importante salientar que a oposição diferencia-se dos embargos de terceiro. Cuidado com isso, gente. Muitos alunos confundem a oposição com embargos de terceiro. E não é bem assim. Embargos de terceiro é na fase de execução do processo. Como esse caso que eu estava dando a vocês, desse senhor que me procurou, dono de 7 gráficas, porque foram penhorados os bens dela na execução. Então, embargo de terceiro é na execução. Aqui nós estamos falando de processo de conhecimento e não de execução. O processo aqui está no seu início. Essa é a diferença para a oposição, tá? Impõe destacar que a oposição só é admitida no procedimento ordinário, tendo em vista que o incidente causa na relação processual e na fase de conhecimento, em razão da impossibilidade da oposição na fase de execução. Então, veja, não é admitida no rito sumaríssimo, até 40 salários, só no procedimento ordinário, acima de 40 salários. E aí a gente tem essa possibilidade aqui do sindicato ou da criação de um software ou direitos de invenção que estejam sendo discutidos, uma fórmula e tudo mais na empresa. E nomeação autoria, como que ela funciona? Na nomeação autoria, esse terceiro que vem, a lide, é nomeado pelo réu. Tá? Então, aí nós não temos como na oposição, esse terceiro que vem se opõe ao direito sobre o qual controvergem autor e réu. Na nomeação autoria, o réu é que nomeia um terceiro estranho à relação processual. E esse terceiro passa a ser parte legítima a tramitar no feito. Vejam lá a disposição. Alegando o réu na contestação ser parte ilegítima, ele diz, excelência, não sou eu não sou a reclamada, eu sou, por exemplo, o capataz da fazenda, eu sou, na verdade, o trabalhador rural que toma conta da fazenda.
Eu nomeio a autoria o senhor José da Silva, que ele é a fazenda. Ele é o dono da fazenda. Sempre que tiver ação, tá, gente, contra sítio, fazenda, vocês vão ver que é pessoa física. É uma pessoa física. A fazenda não detém personalidade jurídica própria, né? Então, ou vai ser uma empresa rural, ou geralmente é um dono, pessoa física, né, da fazenda, do sítio. Então, esse é um exemplo típico. Muitas vezes se move lá uma ação contra o dono, nem aparece na fazenda, sempre recebeu ordens o reclamante daquele capataz, daquele senhor que mora lá, e ele vem e diz, não, eu nomeio a autoria, a reclamada, que é o fulano de tal. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído. Olha isso. Por quê? Porque o autor é que deu causa a uma parte legítima na demanda. Se ele trouxe uma parte legítima, ele vai arcar com a sucumbência. Aliás, gente, a sucumbência, todo advogado tem que ter muito receio, sabe? Esses dias um aluno estava me questionando, um aluno que já foi meu aluno aqui, né? Já passou muita gente pela minha mão, graças a Deus, mais de 5.000 pessoas e tal. E esses dias um aluno me mandou um WhatsApp, professora, eu quero ingressar com uma ação e tal, e para comprovar, tentar reverter uma justa causa, e o sujeito que eu estou advogando ele era o chefe lá, mas ele não foi trabalhar no domingo, foi convocado pela empresa, um dia lá de horas extras, tá? Porque ele queria ganhar mais, ele não foi. Ele falou que os 40% não, e levou uma justa causa. Aí eu falei, olha, muito cuidado com essa reversão de justa causa, porque se ele não foi trabalhar e ele era chefe, ele tinha que ter ido. Porque o contrato dele é um contrato de confiança. E ele recebia já 40%, era para essas coisas. O chefe tem que estar à frente. Eu acho muito difícil você conseguir reverter essa justa causa. E você vai levar uma sucumbência danada, né? E aí convenci, né? Falei com o meu aluno, falei, vamos ponderar a questão da sucumbência. Eu acho que você vai fazer um mau negócio. Então, gente, a questão de sucumbência, vocês, se forem advogados, tem que observar em todos os casos que vocês vão propor ação, inclusive agora na Justiça do Trabalho. Porque se você fizer pedidos sem base legal, você vai tomar sucumbência, e a sucumbência está sendo pesada na Justiça do Trabalho, tá? Ela veio com tudo, com mãos pesadas. Então, você tem que ponderar muito. Hoje eu atendi um cliente que falou assim, doutora, eu sofri um acidente na empresa faz 15 dias e eles me mandaram embora. Daí eu falei assim, tá, como que foi esse acidente? Aí ele me explicou, né? Eu escorreguei, fui pegar uma caixa bem pesada e eu escorreguei, mas ninguém viu. Aí eu falei assim, olha, é muito arriscado. Como assim ninguém viu? A empresa não emitiu a CAT de acidente de trabalho? Ele falou, não. E ainda falaram que eu não vou ter prova. Aí eu falei, puxa, eu sinto muito te dizer, mas vai ser difícil mesmo. Como é que você vai provar? Mas eu tenho os atestados da UPA, que eu fui atendido no horário de serviço. Eu falei, não, beleza, mas você vai precisar de testemunha também. Só a prova documental não é suficiente, muitas vezes, tá? Então, voltando aqui, quando alegar a sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento,
sob a pena de arcar com as custas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação. Então, se a nomeação à autoria for por parte da empresa, da reclamada, ela vai ter que indicar certinho quem é o sujeito. O autor, ao aceitar a indicação, procederá no prazo de 15 dias à alteração da petição inicial, para substituição do réu, observando-se ainda o parágrafo único do 338. Né? Ele vai ter que justificar aí essa reclamada e comprovar que ela tem relação de direito material, relação jurídica com aquele indicado. O autor pode optar por alterar a inicial ou, né, deixá-lo como litisconsórcio passivo, ou pedir que apenas continue a demanda em face do nomeado. Em qualquer das hipóteses, o momento processual adequado é a primeira manifestação de defesa nos autos. Então, todas essas intervenções de terceiros que nós estamos falando, elas são feitas no momento da contestação, tá? Todas essas intervenções